Pessoal, estamos de volta aqui no nosso canal Ateliê do Osso, sempre com um pouquinho de atraso em relação ao último vídeo. Da última vez o Marcelo falou para a gente um bocado de coisa sobre sono, sobre vitamina D, doenças degenerativas. Ele queria dar continuidade no assunto, então hoje nós estamos continuando. Eu sou o Lucas Boechat, aqui do meu lado Marcelo Starling, hoje não temos aqui o Fernando Dourado e roda a vinheta. Então vamos lá, pessoal. Nós estamos aqui novamente, né, com uma semaninha de atraso. E semana passada, né, semana retrasada, ou há 2 semanas atrás, eu não lembro bem, por causa da bigorna, nosso problema da bigorna, nós falamos sobre a demência, o exercício e a bigorna. É um capítulo imperdível. Eu falaria para vocês não deixarem de assistir. E aqui hoje nós vamos falar sobre o ateliê da luz e do cérebro. Por quê? Porque o nosso amigo Lucas Boechat, que está aí do meu lado, perguntou sobre a vitamina D, né? Que ela poderia ter uma influência importante também, né, na questão das doenças neurodegenerativas. Então, eu volto para aquele slide inicial, mostrando o cérebro e suas várias formas de você criar, melhorar a sua sinapse e melhorar o seu poder cognitivo, a sua performance cognitivo, mas eu começo falando um pouco sobre o ateliê do sono. Olha que interessante esse dado aqui. Primeira coisa, eu falaria para o Lucas o seguinte, eu tentei mostrar como é o nosso símbolo do ateliê do osso. Eu pus o sono aqui, mas não ficou perfeito como o osso, né? Mas aqui esse dado é muito interessante, ele fala o que para a gente? Ele mostra que de 2004 a 2017, a população americana está cada vez dormindo menos. Isso é muito importante nessa evolução. Por quê? Porque antes, né, em 2004, abaixo de 6 horas, 28,6% da população dormia abaixo de 6 horas. 7 a 8 horas, 62%. Isso está caindo. E essa falta de sono, ela vai ter uma influência muito importante aonde? No cérebro, né? Que é o nosso motivo da apresentação aqui. Eu vou chegar lá na luz. Então, dentro do nosso ciclo circadiano, nós temos o dia e nós temos a noite. A escuridão é o momento que você produz a melatonina. Você tem a ausência de luz e a melatonina ela está indo lá. E também ela para, né? Hoje a gente começa a ter conceitos novos sobre a melatonina, não só pensando nela como hormônio do sono, mas sim como hormônio do metabolismo. E durante o dia, nós temos com a luz solar, né, com os raios ultravioletas, a produção do quê? Da vitamina D. A vitamina não deveria ser chamado como vitamina. O Lucas já falou naquele episódio, é o hormônio D. E ele também tem influência importante onde? No metabolismo. Então, tanto a melatonina quanto a vitamina D ou o hormônio D, eles têm funções interessantes, muito parecidas, pareadas. Só que um durante o dia, o outro durante a noite, em termos de produção. Então, o que nós temos aqui? Pessoas que trabalham com luz artificial, elas têm uma melhora na sua performance cognitiva. O que nós sabemos é que durante o dia nós temos pistas que estimulam o nosso núcleo supraquiasmático a fazer o quê? O nosso metabolismo. Quando você vai escurecendo, você vai perdendo essa intensidade de luz, você começa a estimular, sim, na glândula pineal, uma produção, um pico de melatonina. Esse pico de melatonina ele é maior na infância e ele vai declinando no envelhecimento. Só que a escuridão ela tem uma influência nesse hormônio e hoje todas as células têm receptores para isso, né? Então, quando a gente começa a pegar pessoas que trabalham durante o dia ou quem recebe luz natural, esse gráfico ele mostra que pessoas que têm que recebem essa luz, eles têm mais vitalidade ou uma menor prevalência de problemas físicos. Mas o que eu queria falar, na verdade, é sobre esse estudo, que foi muito interessante. Esse estudo, ele foi patrocinado por uma grande indústria que faz um tipo de janela especial, tá? O que essa janela faz? Ela deixa você ter claridade e ela tem uma qualidade bem diferente. E o que eles avaliaram? Eles pegaram grupos de trabalhadores em escritórios e eles fizeram quem trabalha com luz artificial versus luz natural, tá? Então, o que esses trabalhadores tiveram? Quem for o grupo de trabalhadores que recebeu essa luz natural, com essa janela específica, eles tiveram melhora em todos os parâmetros cognitivos, na média de todos os parâmetros cognitivos, desde a atividade básicas de vida,
desde a aplicação, os níveis de aplicação, nível de foco, a orientação, busca de informação, crise, manejo de crise, uso dessa informação. Então, estratégia, todos os trabalhadores que receberam a luz natural, eles tiveram uma média maior em termos de performance cognitiva. O que que Marcelo, isso quer dizer? Oi. Marcelo, você só falou um pouquinho mais claro, eu não entendi o que que é essa janela especial. Uma janela de vidro, só que grande? Ou o trabalho O que que normalmente eles não tinha fizeram? e passou a ter, colocaram as janelas? O que que é? Essa é uma janela que ela tem uma qualidade de filtração de luz bem diferenciada de uma janela que teria uma tela, tá? Na verdade, o blind, o grupo cego, ele tinha como se fosse uma cortina, por causa que a luz às vezes pode esquentar muito, calor, você tem que ter uma película específica. E essa janela especial, ele ultrapassava a luz praticamente seria natural, a luz do ambiente externo, só que você não teria as outras consequências daquela luz natural que num escritório que não é ecologicamente adequado não teria, entendeu? Então, e aí, esses trabalhadores que receberam maior quantidade de luz natural dessa janela específica, comparando com a luz artificial, que a maior parte dos trabalhadores usam, eles tiveram uma performance cognitiva maior, tá? O que que isso quer dizer, então, tá? Nessa pequena apresentação que eu queria falar para vocês, que será que a pergunta que o Lucas fez para mim no último episódio, que a vitamina D teria uma importância total na cognição, isso pode ser real? Real? Sim, tá? A luz natural, ela tem uma influência muito nessa cognição, demais. Pacientes que recebem, pessoas que trabalham com luz natural, têm um aumento nessa performance cognitiva, tá? Então, o que que isso quer dizer? Tente sair da luz artificial. Comece a respeitar mais essa luz natural. Nós, recentemente, lá na nossa clínica, nós mudamos de sala. Por que que eu fiz aquele estardalhaço para mudar a sala? Porque a sala nova tem mais luz natural. Quem sabe assim eu fico um pouco mais inteligente e consigo acompanhar essa equipe maravilhosa da Tele2. Ah, tá bom, porque você fica para trás normalmente, né, Marcelo? Mas aqui eu tenho um comentário e algumas perguntas. O comentário é o seguinte: é muito comum a gente usar a vitamina D como se fosse sinônimo de exposição à luz natural, e não é. Você mesmo usou mais ou menos como sinônimo, mas então a vitamina D ajuda a melhorar a cognição. Não necessariamente. O que o estudo que você mostrou está evidenciando é que a luz natural ajuda. Se é através de vitamina D, regulação de melatonina ou outra coisa, não é isso que está sendo mostrado, correto? Correto. Então, mais uma vez, aquilo que eu já citei em outras aulas aqui também. Parece que a exposição à luz natural é superior à vitamina D, tanto pela oscilação da própria vitamina D ao longo do ano, quanto por outros benefícios que você pode ter, alguns já demonstrados, por exemplo, bem claramente no sistema cardiovascular, né? Bom, quanto às perguntas, fiquei pensando aqui, você falou do jovem e do idoso, o idoso dorme menos. Você sabe se alteração da visão, doenças da visão, catarata, glaucoma, coisas do tipo, vão alterar os níveis, a regulação da melatonina no idoso, já que ele apresenta mais essas doenças também, eles podem ser responsáveis por isso? Não. Teoricamente, o que a gente tem em termos de estudo são pacientes que não têm o olho, que tem a enucleação, né? Você tem que fazer obrigatoriamente uma reposição de melatonina. O olho, a visão, não é a visão que influencia teoricamente na recepção da luz para estimular as células lá no posterior do olho, para ir para o núcleo supraquiasmático, ir no cor da medula e fazer a produção de melatonina na pineal. Isso daí é intensidade de luz. Então, a visão, você enxergar não vai influenciar, tá? Mas com o passar da idade, a gente tem uma diminuição, sim, nessa secreção de melatonina. Isso são gráficos que estão bem claros aí, tá? Legal. E eu fico pensando nisso, será que o idoso que desenvolve, então, a catarata, ou que desenvolve um glaucoma, tem uma queda maior da melatonina ainda do que Isso eu seria não normal? sei. Interessante, né? Uma É. boa pergunta. E outra coisa, eu já li, já ouvi comentários leigos, eu não sei que fundamentação científica isso teria, da importância daquela luz do início e do final do dia também, para o nosso ciclo circadiano, aquela luz alaranjada, meio azulada, roxo, né, que surge aí no clarão da manhã e no fim da tarde. Isso, você conhece alguma evidência sobre isso também?
A luz, ela tem todos os seus espectros, eles têm influência nesse seu ciclo circadiano, né? Que a gente, como eu mostrei aquele gráfico lá, que a gente chama de pistas, né? Que foi um alemão que descobriu as pistas principais para esse ciclo, né? Que é alimentação, exercício físico, luz, luminosidade, né? Tudo isso influencia. O que acontece é que o espectro da luz, principalmente aquela luz mais azulada, ela tem uma incidência de diminuir a secreção de melatonina, tá? Por isso que essas telas, a gente fala, não use telas antes de dormir. Isso diminui, né? Você pode diminuir essa sua secreção desse hormônio que é importante no seu ajuste de ciclo circadiano. A melatonina não vai dar sono, né? Ela é um hormônio que mexe com esse ciclo circadiano, tá? A luz natural, ela dá mais energia, né? Teoricamente, aquela claridade, luminosidade. O que a gente tem muito, né? Aí é um dado que é totalmente comprovado, é que na hora que você sai em alguns pacientes, principalmente esses que já têm doenças neurodegenerativas como a demência de Alzheimer, quando você está saindo da claridade, indo para a escuridão, você tem um fenômeno que a gente chama de sundowning, né? E aí esses pacientes eles começam a piorar os distúrbios comportamentais. Então é muito comum nessa transição de luz e escuridão esses pacientes começarem a piorar os distúrbios comportamentais. Por causa Não desse só fenômeno de... esses, não só esse, mas nós que temos filho pequeno também, essa é a hora que as crianças enlouquecem. Será que é o mesmo mecanismo? São não extremamente sei. difíceis de se controlar ali entre 5h30 da tarde e 7, 8 horas da noite. É o horário mais útil da Pode ser. casa, é esse. Para você que tem meninos, né? Deve ser pior ainda. É o bicho a hora que a briga pega, né? Legal, Marcelo. É o Então, cansaço, né? É o cansaço. é. Bom, esse episódio é um motivante para a realização do próximo, é meu compromisso com vocês aqui. Nós vamos estar falando, então, sobre a melatonina e dentro do que eu mais gosto, né? A parte evolutiva, e que é muito surpreendente, né? Se a vitamina D é antiga, a melatonina parece ainda mais antiga. Então, nós vamos voltar lá nas cianobactérias, há 3 bilhões de anos atrás, para poder falar sobre a origem da melatonina e como é que é surpreendente, né? A função original dela, assim como da vitamina D, totalmente diferente do que ela é mais conhecida hoje como essa regulação do ciclo circadiano. Até a próxima, então, né? Muito bom. Obrigado pela aula aí. Então, no próximo vídeo, você estará lá e vamos ver se o Fernando Dourado vai estar presente aqui com a gente também. Com Muitos me certeza. perguntaram, tá? Muitos me perguntaram se o Fernando tinha saído da nossa equipe do ateliê. Não, ele não saiu. Ele continua de férias e de atestado médico, para quem está assistindo. Beleza, valeu, abraço. Um abraço.